2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Depois mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? A gente vai fazer a leitura, mas vai comentar os versículos posteriormente, tá? Diz assim: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhes foi dada. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Amém? Então, o tema da nossa mensagem hoje, você já deve ter visto aí, ó, seja bem-vindo. Parece até canção de final de culto, né? Tem um pastor, Eliseu Viana, né, lá na igreja dele. Tem uma canção bem divertida no final lá, que ele canta em todos os ritmos, né? Visitante, sois bem-vindo. Aí põe a igreja para dançar, para pular, um negócio bem animado, sabe? E quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei um pouquinho aí do pastor Eliseu Viana. Mas, indo naquilo que nós estamos propondo, né, para esse mês de julho, provavelmente para um pouquinho de agosto também, nós estamos numa série de mensagens intitulada Na Trilha da Fé, certo? E talvez a primeira pergunta que precisa ser feita é: você já ingressou na trilha? Você já está fazendo parte da trilha de Jesus Cristo? Se você não sabe como responder essa pergunta, sugiro que você ouça a mensagem que eu preguei domingo passado, né? Então está lá no YouTube, está no aplicativo, você tem muitas facilidades para você ler. Hoje, eu quero falar do passo 2, né? Eu quero falar sobre, e aí, entrei na trilha, estou andando com Jesus, como é que eu faço agora? Eu pergunto, você já ingressou na trilha? Aí alguns vão dizer, pastor, faz tempo. E aí eu queria te perguntar, como é que foi os primeiros passos? Aí você fala assim, foi legal, mas talvez foi difícil em algum aspecto. Talvez eu tive que penar um pouquinho em relação a algumas coisas. Então, hoje eu quero falar pensando nesse público, pensando nas pessoas que acabaram de chegar, pensando nos novos convertidos, pensando no pessoal que veio de outra igreja, né? Então, o objetivo é, seja bem-vindo. Mas talvez, enquanto eu falo, você que já está aqui há algum tempo, talvez você pense assim, eu acho que eu ainda estou nesse início de caminhada. Eu acho que eu ainda não dei um passo à frente, sabe por quê? Porque não é algo que o tempo diz. Porque uma criança, um ser humano, você fala assim, esse aqui é uma criança, esse aqui já é um adolescente, esse aqui já... Agora, quando a gente fala de vida espiritual, não dá para a gente determinar conforme os anos passam, mas conforme o caráter de Cristo é moldado. Então, quero dizer que são todos bem-vindos em nome de Jesus, voltem sempre, tá bom? Volta hoje à noite, volta terça, tá bom? Volta todo dia. Amém? Então, vamos falar sobre isso, sobre os primeiros passos. E talvez você pastor, eu já tenho certeza que eu já ingressei, que eu já dei os primeiros, eu já tenho uma caminhada. Então, você também é importante, que é você que ajuda a cuidar daqueles que estão chegando agora. É você que ajuda, então, a gente interagir com essas pessoas que necessitam de cuidado. Quando você chegou, você precisou de cuidado, né? Então, talvez agora esteja na hora de você cuidar dos outros. Então, essa mensagem também é para você. Amém? Nós não temos aqui na igreja ainda, né, uma reunião onde a gente fala assim, café dos recém-chegados, né, que aí entra novo convertido, recém-transferido. Mas eu fiquei pensando, se eu fosse dar uma mensagem para essas pessoas, né, que mensagem seria?
Domingo passado a gente fez uma brincadeira aqui no final do culto. Apresentei a Letícia e o Breno, né, que já estão aqui na igreja. Aí depois o Breno falou assim, pastora, né, falou com a Sara, eu estou numa paz agora, porque parece que agora que eu me sinto parte mesmo, porque agora eu fui recebido de verdade. Então, parece que faltava algo, né? Então, talvez está faltando algo na sua vida também, né? Talvez no final do culto eu vou ter que te apresentar para a igreja também, tá bom? Então, presta atenção aí naquilo que Deus quer falar conosco nessa manhã, tá bom? Usando a ilustração da trilha, né? Então, nós vamos pensar sobre aqueles que estão começando a caminhada. Quando a gente está começando uma viagem, quando a gente está começando a fazer uma caminhada, a gente precisa pensar assim, onde eu quero chegar? O que eu vou esperar pelo caminho? Por exemplo, dependendo da hora do dia, se eu estou saindo do centro para casa, eu não pego a Avenida Brasil. Por quê? Porque é impossível chegar naquele viaduto do Recanto do Sol ali, gente. É um negócio complicado. Então, por quê? Porque eu sei o que eu vou esperar. Dependendo para onde eu vou, eu gosto de levar livro. Assim, eu vou para consulta médica por ordem de chegada. Eu vou levar um livro. Certamente eu vou ter muito tempo para ler alguma coisa. Então eu preciso saber também o que eu vou levar. Eu também preciso pensar nos cuidados que eu tenho que tomar. Vou para a roça, né? Então vou andar no meio do mato. Não vou andar de chinelo. Vou colocar um tênis, uma botina, alguma coisa assim que eu seja protegido. Então, é sobre essas coisas que eu quero pensar com você nessa manhã. E a primeira coisa que eu queria conduzir o seu pensamento aí é sobre o que se espera, né, de quem ingressou na trilha. O que se espera de você que agora faz parte do time de Jesus? Você que agora faz parte do corpo de Cristo. Você que agora ingressou em uma igreja. O que se espera de você? Você já parou para pensar nisso? Porque a gente tem aquela vertente legalista, onde alguém diz, agora que você é crente, você tem que ser isso. E aí fica quase um livro de regras. Por outro lado, tem aquela versão liberalista, que fala assim, não, só fica aí. Só fica. Não, também. Então a gente não pode nem para um extremo, nem para o outro. A gente precisa de um equilíbrio. E o que a Bíblia diz a respeito do que nós vamos esperar? Então, a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, é uma carta interessante. E no capítulo 1, versículo 1, ela vai dizer o seguinte: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Era como se Pedro estivesse dizendo o seguinte, a todos os irmãos e irmãs que ingressaram na trilha da fé. A todo mundo que diz que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Essa carta é para vocês. Amém? É por isso que a gente está lendo um pedaço dela hoje, que é para nós, amém? Então fala para o seu irmão do seu lado, Pedro escreveu para você, pode falar, viu? A carta é para você mesmo, tá? Presta atenção aí, ok? Amém? Então, depois Pedro vai falar de alguns passos práticos da caminhada cristã, então ele vai falar de algumas coisas importantes, até que a gente chega na última metade do capítulo 3, é uma carta breve, só 3 capítulos. Então, se você não leu ela ainda, eu quero te desafiar a ler ela de hoje para de noite, tá bom? E aí, no final, aqui, na segunda metade do capítulo 3, ele oferece um resumo de tudo que nós, cristãos, precisamos ter em mente para que tenhamos uma boa caminhada. Então, eu não sei se você já participou de alguma atividade de integração, né? Você chega numa empresa nova, alguém diz, não, nós pensamos assim, nós fazemos assim, e nós queremos chegar lá. Aí, às vezes, no curso de faculdade, se você chegou no curso de, no meu caso, ciência da computação, você não vai aprender aqui a mexer na internet. Você vai aprender arquitetura, programação, você vai aprender redes, né? Então, é isso. O objetivo é fazer de você um profissional de TI. Entendi. Entendeu? Então, aqui nós vamos hoje fazer um exercício de integração. E nesse exercício de integração, a gente precisa entender que a igreja não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida. Como assim, pastor? Né? Tem até uma frase, o pastor Carlito Paes tem essa frase no seu livro Igreja e Família, diz: a igreja não é um ponto de chegada, mas um ponto
de partida. Veja bem, há quem se dê por satisfeito em ingressar na igreja. Fala assim, eu cheguei na igreja, pronto, vou para o céu, está tudo certo, aleluia, glória a Deus, e eu cheguei onde eu tinha que chegar. Fala assim, não. Fala, você chegou na igreja? Glória a Deus. Agora que começa. A igreja é o ponto de partida. Agora que começa a caminhada. É agora que você vai entender para onde é que você vai. A igreja é o que vai nos preparar para o destino. Qual que é o destino? O céu. Então, o papel da igreja é nos ajudar a chegar no céu, amém? Você tem convicção disso? Então, não acho que a igreja é um fim, a igreja é um começo, amém? Glória a Deus. Há quem gosta de comparar a igreja com a Arca de Noé. Você já viu essa ilustração? Imagina a Arca de Noé. Dezenas de dias dentro da arca, com um monte de bicho. Devia ter um aroma maravilhoso. Olha, aquele odor, quase insuportável. Por que quase insuportável? Insuportável era do lado de fora da arca, que tinha dilúvio, que tinha morte. Então, a igreja, às vezes, a gente vai olhar assim, eu não sei, você pode usar a sua criatividade agora e pensar que tipo de bicho você é, ou que tipo de bicho seu irmão é. Mas se você for olhar mesmo, a igreja tem um monte de bicho diferente. A igreja tem um monte de coisas diferentes, um monte de pessoas diferentes, e essas pessoas, às vezes, vão carregar um cheiro que não é o melhor. E aí você fala assim, não, eu não vou para a igreja porque a igreja está cheia de coisa errada. A igreja tem um monte de problema. Irmão, é verdade. E sabe qual que é o problema da igreja de Dom Pedro II? Eu e você. Se nós não tivéssemos aqui, não tinha problema nenhum. Mas já que a gente está, cada um traz os seus problemas. Só que pior ainda é do lado de fora. Porque do lado de fora tem morte. Do lado de fora tem condenação. Do lado de fora não tem nenhum outro meio de chegar no céu. Percebe? Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Então, é melhor suportar o cheiro dos bichos do que morrer no dilúvio. Amém? Agora você vai olhar para o seu irmão e falar assim, agora eu tenho um motivo para te suportar. Porque eu não quero morrer, eu quero ir para o céu, aleluia, glória a Deus. E é nessa abordagem apocalíptica que Pedro vai começar aqui, olha o versículo 11, vamos ler de novo o comecinho, ó. Uma vez que tudo será assim desfeito. Eita, como assim? Tudo vai ser desfeito. E aí, para a gente entender o 11, é bom a gente voltar para o 10. Quer ver? Você está com sua Bíblia aberta aí, né? Volta no versículo 10. Que diz o seguinte, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Sabe o que Pedro está dizendo? Vai vir outro dilúvio aí. Só que não é de água, não. É de fogo. É isso que Pedro está dizendo. Então, o que a gente pode esperar? Que vai vir um dilúvio. E se vai vir um dilúvio, a gente precisa procurar a arca. A gente precisa procurar um lugar de refúgio. A gente precisa procurar uma companhia que nos dê segurança. E é para isso que a igreja existe. Para nos ajudar nessa caminhada. Para nos ajudar a livrar do dilúvio. Amém, irmãos? Então, quem chegou na trilha precisa ter consciência. Tem alguma coisa muito grande vindo aí. Algo muito grande vai acontecer. O arrebatamento é iminente. A gente vai olhar, vai ler Mateus 24, você começa lá, vai acontecer isso, vai ter terremoto, está acontecendo, vai ter praga, epidemia, pandemia, está acontecendo, vai ter guerra, está acontecendo. Gente, os sinais só vão multiplicando. Jesus está voltando. Então a gente tem que estar preparado para isso. E como é que a gente se prepara? O que a gente tem que levar na bagagem? Na caminhada? É sobre isso que o texto vai dizer. Vamos terminar de ler o versículo 11? Vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Então, o comportamento de quem entra na trilha é esperado, é santidade e piedade.
E é interessante frisar que o assunto santidade na Bíblia às vezes é difícil de compreender, porque tendo em vista que a própria Bíblia diz que não há um justo sequer. Você vai ler Romanos está dizendo, não tem nenhum justo. Aí você vai ler Pedro, fala assim, sede santos. Né? O Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, ele vai reforçar algo que está lá no Pentateuco, lá em Levítico. Sede santos, porque eu sou santo. Então vamos lá. Então, o nosso alvo de santidade é o Senhor, amém? Então, quando a Bíblia está falando de santidade, ela está falando assim, ó, seja parecido com Jesus. E o texto, é importante a gente frisar também que o texto diz, sede santos porque o Senhor é santo, e não como o Senhor é santo. Sabe por quê? Porque ia ser um pouco difícil disso acontecer. Um pouco não, muito difícil. Nós, seres humanos, errantes, a gente não tem como a gente ser santo como Deus é. Então a gente tem que ser santo porque Deus é. Amém? Aliviando, seria alguém que fala assim, ó, seja talentoso como o Messi é. É impossível. É impossível mesmo é ser santo como Deus é. Mas nós podemos buscar a santidade, nós podemos nos esforçar, porque Deus é santo. Amém? Estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Agora, quanto à piedade. Eu gosto do conceito que diz que piedade é ter uma vida voltada para Deus. E aqui há um risco de interpretação. Tem gente que pensa que não, ter uma vida voltada para Deus é entregar a vida para Deus a ponto de viver para Deus. Então eu tenho que viver na igreja. Então eu tenho que ir na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã à noite. Eu tenho que fazer tudo para a igreja, eu tenho que trabalhar na igreja, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que inspirar a igreja, eu tenho que... E a ideia não é essa. Não é essa. É ter uma vida voltada para Deus e não para a obra de Deus. Há uma distinção aí. E a gente tem que saber equilibrar as coisas. Então, entenda que não é que você tem que deixar de trabalhar, de estudar ou de fazer qualquer outra coisa que você faz lá fora e fala, não, agora eu sou da igreja. Agora eu sou Samuel, moro na igreja. Não. Se Deus te chamou para isso, amém. Você vai ser servo na igreja, você vai ser cuidado na igreja, amém? Mas Deus não chamou todo mundo para isso. Então, ter uma vida piedosa é entender que dentro e fora da igreja eu faço tudo para a glória de Deus. Percebe? No domingo, eu venho aqui, prego para a glória de Deus. E na segunda eu cumpro o meu expediente para a glória de Deus. No domingo eu venho aqui e canto para a glória de Deus. E na segunda eu cuido da minha família para a glória de Deus. No domingo também, claro. No domingo eu venho aqui, ajudo na salinha, ajudo nas mídias. E na segunda eu sirvo o meu patrão para a glória de Deus. Isso é ter uma vida piedosa. É fazer tudo para a glória de Deus. E essa é uma ótima motivação. Eu gosto de dizer, por que você vai trabalhar amanhã? Qual que é a sua motivação? Se a sua motivação for dinheiro, se você tiver feito uma visita no mercado, sua motivação deve ter caído bastante. Assim, o dinheiro não está comprando muita coisa, não. Eu fui comprar um presente de casamento, quinta-feira, mas a Sara falou, meu Deus, mas está tudo caro. Eu falei, Ontem eu parei no posto para abastecer e quase chorei, irmãos. Misericórdia. Então, se a motivação for dinheiro, você está enrolado, porque está complicado. Agora, se sua motivação for porque seu patrão é gente boa, qualquer dia ele pode acordar estressado. E sua motivação pode cair. Sua motivação for pensando em quem ficou lá na sua casa para você cuidar, é uma excelente motivação. Mas pode ser que um dia não tenha mais gente em casa para você cuidar. Mas agora, se sua motivação for a glória de Deus, todo dia você vai trabalhar motivado. Amém? Amém? Estão entendendo? Então isso é ter uma vida piedosa. Então, veja que tanto o conceito de santidade como o conceito de piedade são complementares. Nós nos esforçamos para viver de forma santa e piedosa, compreendendo que este é o caminho para sermos mais parecidos com Jesus. Amém? Está todo mundo entendendo? Glória a Deus. Então, paralelamente a essa busca, nós temos que vai perdurar. Até quando você tem que viver em santidade e piedade? Até Jesus voltar. Ponto. E enquanto isso acontece, nós temos um segundo passo. Quer ver? Vamos continuar a leitura? Versículo 12 e 13. Diz assim, ó, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor.
Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Olha o fogo aí, gente. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, veja bem. O segundo passo para quem está na trilha envolve paciência e pressa. Como é que eu vou ter paciência com pressa? É um pouco contraditório, não é? Né, irmãos? Mas a ideia de ter paciência aqui está atrelada à confiança. Né? Então, quando a gente entende o seguinte, ó, eu tenho que ter paciência no Senhor. Por quê? Porque eu não sei o dia nem a hora. Paciência. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que apressar, porque apressar a vinda de Jesus envolve que o evangelho seja pregado em todo mundo. Mateus 24, 14 vai dizer isso. Que um dos sinais da volta de Jesus é que o evangelho seja pregado em todo mundo. Então, se a gente ajudar na pregação do evangelho, a gente está abreviando, antecipando a vinda de Jesus. Amém? Você entendeu isso? Então, você quer que Jesus volte logo? Sai por aí pregando o evangelho. Essa é a forma de colaborar com a volta de Jesus. E então, a igreja precisa trabalhar pensando em construir algo para que, se Jesus voltar daqui a 100 anos, tudo esteja dentro dos conformes. Mas a igreja também precisa ter um senso de urgência, no sentido que Jesus pode voltar amanhã. Então a gente tem que ter paciência confiando nele e tem que ter pressa pensando naquilo que a gente pode fazer. Amém? E diante disso tudo, nós vamos precisar de esforço. O versículo 14 vai dizer: por essa razão, amados, esperamos essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Então, a gente escuta uns evangelhos por aí, gente, que o negócio é o evangelho da vida boa. Dietrich Bonhoeffer vai chamar de graça barata. O que é o evangelho da vida boa? É o evangelho da hipergraça. Não, venha como estás e fica de boa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, não precisa mudar nada, está tudo em paz. Heresia. A Bíblia diz, venha como estás, mas não diz, fique como estás. Ela diz, não conformeis com esse mundo e transformai-vos pela renovação da mente. Outro exemplo do evangelho da boa vida, o evangelho da prosperidade. Venha para Jesus e você que não tem casa vai ter casa própria. Você que não tem carro vai comprar um carro zero. E você vai ser bem sucedido. Mentira! Não foi isso que Jesus prometeu, não. Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então tem o evangelho do coaching também, que diz o seguinte, que você veio para reinar, você veio para dominar, você veio para... Irmão, está tudo errado. Você veio para servir. O maior é o que serve. Então, sabe, aqui a ideia não é que a gente seja salvo por causa do nosso esforço, mas por causa da nossa salvação, nós nos esforçamos para melhorar, para sermos pessoas santas, para sermos pessoas piedosas, para esperar no Senhor e para apressar a sua vinda. Amém? Viu? Então, você que está chegando agora, não acha que a trilha vai ser recreativa. A trilha vai ser de esforço. A trilha vai ser de trabalho. Deus conta com o nosso esforço, amém? Glória a Deus. Então, o que a gente precisa fazer? Se a gente está caminhando em destino aos céus, né, nós precisamos pensar. O objetivo é que a gente chegue lá o mais parecido com Jesus, amém? E o objetivo é que a gente chegue o quanto antes, amém? Então, a gente precisa todo dia pensar, como é que eu posso ser mais parecido com Jesus? Vivendo em santidade e piedade. E como é que eu posso apressar a vinda, o meu encontro com Ele? Esperando nele e pregando o Evangelho para aqueles que não conhecem. Para os meus familiares, para os meus colegas, para os meus vizinhos, para os meus amigos. Amém? Então você já sabe o que você precisa levar. Mas é importante pensar também que, apesar de ter esforço da nossa parte,
há uma contrapartida. Aleluia, glória a Deus. E agora começa a ficar bom, amém? Você já apanhou muito? Fala assim, pastor, tá? Deixa eu dar um refrigério agora, deixa eu dar uma aliviada. Eu não, Pedro. Vamos ler o versículo 15. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Então, quando a gente lê esse texto, na nossa mente fala assim, expectativas foram criadas. Tem coisa boa chegando, tem coisa boa vindo aí. Irmãos, sabe qual que é a boa notícia de hoje? É que nós servimos a um Deus longânimo. O que é isso? É um Deus que tem um longo ânimo. É um Deus paciente, bondoso, generoso. Talvez um texto que ilustre bem essa verdade seja 1 João 2,1. Presta atenção. O que diz lá? Meus filhinhos, olha o carinho de João aqui, ó. Escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja bem, tanto Pedro quanto João estão dizendo que a ideia é que a gente se esforce para ser parecido com Jesus, amém? Você já entendeu essa parte? Amém? Mas se a gente falhar, é certo que a gente vai falhar? É certo que a gente vai pisar na bola? Nós podemos contar com a longanimidade do nosso Deus. Nós podemos contar com a defesa do nosso advogado Jesus Cristo. Foi justamente por isso que ele morreu na cruz. Eu acho que vocês entenderam, não, que todo mundo ficou caladinho agora. Eu estou falando que Jesus morreu na cruz por causa do seu pecado, por causa da sua falha. Você pode dar um glória a Deus por isso, assim, glória a Deus, obrigado, Jesus. Porque eu não ia receber isso, eu não tinha condições de ser salvo, mas o Senhor fez com que essa condição houvesse. Então, quando eu olho isso aqui, eu fico mais tranquilo. Falo, ainda bem que para chegar no céu não depende de mim. Se dependesse, era difícil chegar. Era impossível chegar. Viu? Para chegar no céu não depende de você. Depende de Deus. Depende da longanimidade de Deus. E com ela você pode contar. Depende do amor do Filho. Com esse também você pode contar. Então, irmãos, nós vamos chegar lá, amém? Nós vamos chegar lá porque Deus é bom. Porque Deus é longânimo. E a sua misericórdia dura para todo sempre. Então, o que cabe a mim e a você é ter um cuidado ao longo da trilha. Então, vamos para o cuidado agora? Agora, vamos lá, versículo 15. Ajuda aí, Micaías, para nós. 2 Pedro 3,15. E considere a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Deixa esse versículo na tela por enquanto. Olha só. Se eu puder resumir tudo que eu vou falar hoje, está nesse versículo aqui. Ó. Cresçam na graça e no conhecimento. Então, o resumo do cuidado que a gente precisa ter, o resumo daquilo que a gente precisa ter no início da caminhada é: cresçam na graça e no conhecimento. Veja bem, sabe, os versículos 15 vai chegar, vai corroborar, vai caminhar para chegar nessa conclusão aqui. O que Pedro está dizendo é o seguinte: tem uns negócios na Bíblia que é difícil de entender, não tem, gente? Vamos ser sinceros? Tem. Se não tivesse, não tinha tanto de linha teológica conflitante. Não tinha gente, às vezes, né, usando aí como massa. Então, Pedro está dizendo, tem uns negócios difíceis de entender. Paulo mesmo escreve uns negócios complicados.
Eu mesmo até hoje eu não sei se eu já entendi Romanos direito. Por quê? Porque é difícil. E aí tem gente que pega essa dificuldade, que sabe o que faz? Usa como manobra. Não, veja bem. E aí é nessa dificuldade que vai surgindo as teorias demoníacas. Que vai surgindo o evangelho da hipergraça, o evangelho da prosperidade, o evangelho do coach, o evangelho da positividade. E sabe-se que lá mais tipo de evangelho que está aparecendo aí. Mas Paulo diz, eis que, olha só, se as pessoas estão apresentando um outro evangelho que seja amaldiçoado. Porque só existe um evangelho, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, Pedro está dizendo o seguinte, ó, tenha cuidado. Por quê? Porque vai aparecer um pessoal aí falando coisa que não é para falar, falando coisa que não é bíblica. Irmãos, Paulo é de uma coragem. Atos capítulo 20 diz que ele reúne os presbíteros de Éfeso, aí está lá, reunião de obreiros, ele fala assim, ó, dentre vocês, aqui ó, vão surgir lobos ferozes, tentando destruir a igreja. Judas, o irmão de Tiago, provavelmente irmão de Jesus também, na sua carta, na epístola de Judas, vai dizer o seguinte, que tem infiltrados, pessoas que são conhecidas, anunciando um evangelho que não é o de Cristo. O que eles estão falando? Eles estão concordando com a parábola do joio e do trigo. Lembra? O homem foi lá, semeou o trigo, e aí veio o inimigo e semeou o joio. Então, irmãos, na igreja tem muito trigo, né? Glória a Deus. Mas tem joio também. Infelizmente tem joio. Só que, entenda uma coisa. Quem vai separar o joio do trigo não somos nós. Porque às vezes a gente fica falando, lá, ó, aquele lá é trigo. Ó, aquele lá é joio. Deus não chamou a gente para ser juiz. Deus não chamou. Diz que nos últimos dias, os anjos vão separar o joio do trigo. Então vai ter duas filhinhas, ó, você para cá, você para cá, você para cá, ó, você para cá. Percebe? Então, não é a nós. Então, às vezes a gente vai vir na igreja e a gente vai escutar uma coisa meio atravessada. E aí essa coisa atravessada pode ter duas raízes. Ou pode ser um trigo que ainda não foi formado o suficiente. Um trigo que está em formação, que ele pecou por ignorância. É um neófito, é um aprendiz. Mas pode ser também o joio. Alguém mal intencionado. Alguém que quer fazer mal. E aí? E como é que a gente fica nisso? A gente entrega para Deus. Porque é Deus que vai separar o joio do trigo. Não somos eu e você. O que a gente precisa é se comportar como os bereanos. Já ouviu falar dos bereanos? Atos 17, versículo 11, vai falar dos cristãos de Bereia. Sabe o que eram os bereanos? Era o pessoal que ouvia pregação com a Bíblia na mão. Assim, olha, o que o senhor falou aí não está na Bíblia, não. Era aquele pessoal que conferia tudo. Irmãos, olha só, sabe o que eu estou falando aqui? Vocês têm que chegar em casa e falar, não, pastor falou um negócio lá que eu não sei se... Vai ler a Bíblia. Contrasta aquilo que eu estou falando com a verdade. Por quê? E se você achar que o que eu falei está conflitando com a palavra, confia na palavra. Porque ela é a verdade. Então a gente tem que estar fundamentado nela. A gente tem que crescer no conhecimento dela. Amém? Então, irmão, eu leio o comentário bíblico, eu leio o livro de muitos teólogos, mas chega um determinado momento que eu falo assim, ó, e agora? Para onde é que eu vou? Vou para onde a Bíblia está me sinalizando. Eu vou seguir o caminho que a Bíblia está falando comigo. Amém? E aí, irmãos, como igreja, o nosso objetivo é te preparar para isso. Uma das missões da igreja é preparar você para ser um bereano. Preparar você, te dar ferramentas certas para que você tenha os cuidados certos. É por isso que na igreja a gente dedica mais tempo à palavra do que para o louvor. É por isso que na igreja, na terça-feira, a gente tem um monte de sala de aula aqui. É por isso que a gente tem, hora ou outra, tem um curso de reciclagem, um curso disso, curso daquilo, tudo fundamentado na Bíblia. É por isso que a gente está implementando agora os grupos familiares e a gente quer que a igreja inteira se envolva. Para quê? Para que tenha conhecimento bíblico. Para que tenha fundamento suficiente para não ser tragada pelos lobos ferozes.
para não pegar, não cair na deturpação do evangelho que muitos têm feito em cima dos púlpitos. Amém? Amém, irmãos? Estão entendendo? Glória a Deus. Então, nós estamos aqui para te ajudar. Então, você que está chegando agora, nós queremos te ajudar. Nós queremos colaborar no seu crescimento. Deixa eu te falar, e uma das formas da gente te ajudar é te chamando para vir terça-feira estudar a Bíblia com a gente. Uma das formas que a gente tem para te ajudar é pregar a palavra aqui, sabe? É se empenhar na pregação do Evangelho. Uma das formas que a gente tem que preparar é por meio do discipulado, por vezes individual, por vezes em pequenos grupos. É para isso que a gente está aqui, para te ajudar. Porque da mesma forma que nos ajudaram quando a gente chegou, a gente quer ajudar você que está chegando agora, amém? Glória a Deus. Eu queria te perguntar, você tem buscado esse crescimento? Você diria que a sua caminhada na fé vai bem? Você já conhece os fundamentos? Você já conhece o beabá? Você já sabe identificar o que é heresia, o que é palavra de Deus? Senão você precisa chegar lá. E eu quero dizer, inclusive, antes dos avisos, que a gente está preparando aí uma nova classe, uma nova turma de discipulado para batismo. E apesar de ser discipulado para batismo, é uma turma de fundamentos. Então, talvez, se você acha que você não sabe nada ainda, eu quero te convidar a participar do discipulado, que começa no mês de agosto. Agora, se você não se batizou, é importantíssimo que você faça esse discipulado para o batismo. E se você já é velho de casa, mas está em dúvida dos seus fundamentos, eu quero te incentivar também a participar. Nós queremos ensinar as lições basilares, aquilo que todo crente precisa saber. Por isso que a gente vai abrir mais essa turma. Amém? O nosso desejo é que você se sinta mais pronto, mais preparado para seguir a caminhada. Assumir responsabilidade. Frutificar na vida daqueles que estão ao seu redor. E principalmente na vida daqueles que ainda não ingressaram na trilha. Agora, se você já passou por esse processo de maturação, pastor, até agora você só falou para o novo convertido. E onde é que ficam os recém-transferidos? E onde é que fica o pessoal que chegou agora? Eu quero dizer que você também é bem-vindo. Eu quero dizer que eu também tenho uma palavra para você. E aí agora nós vamos conduzir para um outro texto. Vamos lá? Atos 18, 24. Por favor, Micaías, Atos 18, 24. Vamos lá? Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e, com mais exatidão, dispuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebesse bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Amém? Vamos lá? Então aqui a gente tem um episódio bem interessante. Apolo chegou em Éfeso, pregador, talentoso. E, sabe, e as pessoas ficaram admiradas com a sua eloquência. Só que em Éfeso tinha um corpo de obreiro de Paulo lá, né? De Jesus, que andava junto com Paulo. E ajudava diante da grande demanda. Entre os obreiros tinha Priscila e Áquila, que falou assim, esse cara é muito bom, mas ele precisa de uma afinadinha. Ele precisa de uns toques. Ele precisa entender algumas coisas. Então, Áquila e Priscila falaram assim, Apolo, vamos jantar lá em casa hoje? E aí eles começaram a discipular o Apolo. E eles começaram a ensinar algumas coisas para o Apolo. Reconhecendo o talento dele, mas sabendo que ele podia produzir ainda mais. Amém? Nos últimos meses, nossa igreja, nós recebemos muitas pessoas talentosas. E eu diria que todas essas pessoas são resposta de oração.
A gente tem que dizer, Senhor, manda obreiro, manda gente talentosa, manda gente para trabalhar. Assim como a gente ora também, desperta os que estão em casa, abençoa, distribui dons. A gente tem orado, irmãos. E chegou muita gente. Só que a pessoa chega aqui, já chegou gente aqui que já fez de tudo na igreja. Pessoas que eram voluntários, pessoas líderes, pessoas com muita experiência. Aí a pessoa chega aqui e o pastor fala assim, ó, você vai ficar 6 meses sem ter cargo. Aí, como assim? Está me desprezando? Você está achando que eu sou quem? Brincando, nenhum deles reagiu assim. Qual que é a nossa ideia? É que nesse período de 6 meses, a gente tem um período de adaptação, um período de conhecimento. Provavelmente, se você saiu de uma outra igreja e veio para cá, alguma coisa você não gostou lá, por isso que você veio para cá. É provável que você tenha alguma ferida. Então você precisa ser tratado, você precisa ser cuidado, você precisa ser pastoreado, você precisa ser liderado. Então esses 6 meses servem para isso também. Serve para a gente cuidar de vocês. Serve para a gente enxergar os seus talentos. Serve para a gente olhar e falar assim, realmente, você é muito bom nisso, hein? Mas serve também para você conhecer a gente. Para você saber como é que as coisas funcionam aqui. Para você saber, então é assim. Então talvez você está acostumado com outro ritmo. Para que você então possa discernir qual que é o ritmo do Dom Pedro II. Que não é o ritmo, tipo assim, que a Bíblia está dizendo que tem que ser. Não, irmãos, cada igreja tem uma metodologia, um DNA, uma forma de fazer as coisas. O objetivo é a glória de Deus. Então, nesse período probatório, não é que você não pode fazer nada. Muito pelo contrário. A gente quer experimentar você em todo lugar que a gente puder. A gente quer olhar para você e falar assim, sabia que eu estou precisando de gente lá? Então, que tal você ajudar lá um dia? E talvez você ajudando lá, fala assim, olha, eu acho que eu posso ficar aqui mais tempo. Ou talvez você pode falar assim, eu acho que eu não gostei desse lugar aqui não, então vamos experimentar o seu outro lugar. Vem para cá. Isso a gente vai experimentando, até que no final desses 6 meses, ou talvez no final de um ano, não sei. 6 meses é o mínimo que a gente está falando. A gente possa conversar e falar assim, olha, eu acho que esse lugar aqui foi feito para você. E aí, você não vai servir por servir. Sabe por quê? Porque aqui nós gostamos de dizer algo muito importante. Você é muito mais importante que aquilo que você faz. Então, antes de você servir, você precisa ser servido. Você precisa ser liderado. Você precisa ser pastoreado. Você precisa ser cuidado. Então, nós queremos cuidar de você. Tá? Então, nós não estamos desprezando o seu trabalho. Nós estamos querendo te ajudar. Nós queremos afinar o seu talento para que você possa produzir ainda mais. Para que você possa ir ainda mais longe. Então, líderes, vocês ficam igual uns gavião, né? Chegou gente talentosa, pastor. Experimente. Faça todos os testes que você achar necessário. Mas cuide. Ame, sirva. Assim como você gostaria de ser cuidado, amado, servido quando você chegou. Porque assim vai ficar mais leve para todo mundo. Assim nós viveremos um evangelho saudável. Assim fazer igreja não vai ser um peso, mas um prazer. Algo que a gente faz com alegria, para a glória do Senhor. E você, que chegou agora, candidate-se. Levanta a mão e fala, eu posso fazer aquilo ali. Ó. Você que também está aqui há algum tempo e também ainda não achou o seu lugar, levanta a mão e fala assim, eu posso fazer isso. Eu posso fazer aquilo. Olha só, eu sou bom nisso aqui. O que não falta, irmãos, é trabalho. O que não falta é lugares para você ser útil. Para você desenvolver os seus dons, os seus talentos. Para você ser usado por Deus como um instrumento afinado nas mãos dele. Amém?